Fala, Fiel. Hoje eu trouxe um corte aí da programação do Jogo Aberto. Os comentaristas aí vão debater sobre o jogo de hoje do Coringão na Sul-Americana contra o Huracan. Time que tá bem forte aí no Campeonato Argentino. Os créditos estão aqui na descrição do Jogo Aberto. Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Vai, Corinthians! Tá vitaminado pelo título paulista, estreia contra o Huracan em casa com seu torcedor, porém sem Garro e Hugo Souza. Número 10 e Corinthians, uma relação de proximidade em 2025. Começou com a polêmica troca da camisa 10, que passou do Garro para o Memphis, e hoje a equipe inicia a 10ª participação na Copa Sul-Americana. Aliás, o ex-camisa 10 não joga. Garro está em Madrid tratando o joelho direito, só volta ao Brasil semana que vem. Outro que tá fora é Hugo Souza. O camisa 1 tem zero condição de jogo por uma lesão na coxa e pode ficar fora por até um mês. Missão para Matheus Donelli. Encarar da melhor maneira, né? Muito feliz com as oportunidades de poder ajudar, de poder contribuir com a equipe. Venho trabalhando diariamente muito forte para sempre estar pronto e poder ajudar todo mundo. Pelo menos o atual 10 vai pro jogo. Memphis confirmado, assim como o restante dos titulares, para a estreia contra o Huracan às 7 da noite em Itaquera. Essa é a terceira participação seguida do Timão na Sula. E em estreias da competição, não perde há 5 edições. O último tropeço foi há 18 anos, para o Botafogo em 2007. Ao todo, soma 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em jogos inaugurais do torneio. E vai em busca do título inédito. Que Corinthians. Aqui é Corinthians, tem que competir de todo jeito, mesmo se for amistoso. Vamos indo passo a passo e aí veremos. Pode acontecer muita coisa, mas dar prioridade a um torneio, não. Damos a mesma prioridade para os 3 torneios. Não le damos a mesma prioridade aos 3 torneios. O adversário vive boa fase. O Huracan não perde há exatos 2 meses. É o 4º colocado do campeonato argentino e sofreu apenas 4 gols nos últimos 11 jogos. Então o Timão vai precisar trabalhar dobrado, com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique ou André Ramalho e Angileri, Ranielli, Martínez, Carrilho e Coronado ou Romero, Memphis e Yuri Alberto. É hoje em Itaquera, palco em que o Timão não perde há 23 jogos, palco da taça comemorada há menos de uma semana. Ronaldão, e aí, chegou a hora, Sul-Americana, estreando em casa, um time que vem lá em cima, porque no Campeonato Paulista mostrou força e é uma equipe que tem muita qualidade, agora tá naquele ponto certo. E foi desclassificado injustamente na Libertadores, porque em casa estava ganhando de 2-0, poderia ter feito o 3º gol e continuar sendo o 8º time a estar na Libertadores. Vocês estão acostumados a jogar Sul-Americano. Olá, que tal? Nós precisamos ganhar, na verdade, você tem razão, Du, porque ganhando essa competição também, aí vai mudar a história do Corinthians, vai ser campeão de tudo. Porque vai ser campeão da Sul-Americana, da Liberta, Mundial. Segunda divisão. Essa ser. frase é utilizada pelo Inter. É o quê? Utilizada pelo meu Inter, é. Lá, se você chegar em Porto Alegre, Inter campeão de tudo. Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil. Só que o Corinthians tem da segunda divisão, né, Renato? E esse ano vai O completar Corinthians tem o título da segunda divisão hein? também, né? Quem? Corinthians. O quê? Segunda divisão é verdade, a gente não... Tem uns que jogaram o Paulistinha B também aí. Depois você puxa aí. Vê lá a história, Tele Santana. Histórico. Agora o Corinthians, falando do Corinthians, a dificuldade. A gente não pode comemorar. Nós comemoramos um título e agora vamos jogar contra o Huracan sem Hugo e sem Garro. Eu não aguento mais. É só coisa ruim. Por quê? Você tá nervoso com isso? E na outra já Mas você não perdemos falou essas bem do peças. Donelli ontem. Mas aí que tá. Isso, menina. O que me deixa o coraçãozinho mais tranquilo é que Donelli está no gol numa fase espetacular. E esse meio de campo do Corinthians, no primeiro jogo contra o Palmeiras, jogou sem o Garro. E jogou muito bem. E ganhou na casa do Palmeiras. O Romero? O Romero deve fazer esse meio campo aí também, que o Romero foi muito bem lembrado por você, Du. Parabéns. Que corintianaço que nós Tem um temos Coronado, aqui hoje, né? Mais um, né? Coronado. Isso não, isso é alguém que estuda, se prepara pro programa. Coronado vai pro São Paulo, já. Quem? Coronado.
Leva O lá São pro São Paulo, Paulo? porque tá numa fase ruim, tá numa fase péssima esse menino. E o salário... Agora, hoje, eu tenho dúvida, porque se ele quiser um articulador para substituir com as características do Garro, é o Coronado. Mas o Romero é o cara que tem raça, tem vontade, que luta, que volta para marcar. Tem que ver o que o Ramon Dias está pensando, Cicinho. Exatamente. E o Romero se encaixa em todos esses aspectos aí, ainda mais no quesito Libertadores, né? O cara com a postura de jogador de Libertadores, guerreiro, não desiste das jogadas e sempre quando entra contribui com o Corinthians. Então tá numa fase muito melhor do que o Coronado, mas em termos de qualidade, se tiver numa noite legal, o Coronado é muito mais jogador do que o Romero. E você falou que o Inter venceu tudo, campeão de tudo, porque venceu a Sul-Americana também, é isso? Mas não foi campeão da B, bebida. Então não venceu tudo. Não, mas esse... O América foi Deixa eu só falar uma coisa, você quer minha opinião. Isso aqui não é informação, opinião como torcedora. O América foi campeão da Série B na época que o Inter estava na Série B, então não foi de tudo. Ó, posso falar uma coisa? Parabéns pro América, de verdade. Tá de verdade, que eu até parabéns, gostei que o América foi o campeão. Série B não é o título que eu vou lá no clube buscar pra mim. Não gosta? Ver a taça, não. Mas não conseguiu, né? Não, esse título aí não. Pra saber se ele escolheria Romero para ser titular, Igor Coronado, ou até mesmo, quem sabe, o Thales Magno, né? Uma surpresa. E aí, Everton? Everton Dias. Então, Renata, aí eu vou entre a minha paixão, eu adoro o Coronado, entre um jogador muito efetivo, que sempre entra bem. Aliás, são dois, né? Tanto o Thales quanto o Romero. Romero é um talismã desse time, né? Sempre desequilibra. Agora, vamos lá. Entre o que o São Paulo tem de adversário hoje e o que o Corinthians tem de adversário, o Corinthians vai pegar um mais embaçado, hein? Mais embaçado. Claro, a Arena Corinthians, que eu conheço bem, que eu frequento com frequência, né? Tô sempre lá. É que eu vou disfarçar, as pessoas não me notam, mas tô sempre lá com o Ronaldo. Aí é embaçado, Renata. 22 pontos, a 2 pontos do líder do grupo. É um adversário embaçado. Ótimo jogo pra gente, mais uma vez, ter a certeza se o Ramon Dias e o Paliro, se a dupla azeitou o Corinthians ou se contra o Palmeiras foi mais por queda de rendimento do Palmeiras. Ótimo jogo. O adversário de hoje é embaçado. É sul-americana? Mas é embaçado e é um ótimo jogo pra gente testar. Entre os três, já que você me perguntou, se tivesse que optar pra saída, eu já meteria o Romero no jogo. Ulisses, você faria o quê se fosse Ramon Dias? A torcida joga. É o jogo que a torcida mas tem Coronado, tem que escolher entre Coronado, Romero, Thales Magno. Pode pôr com 3 zagueiros. Pode pôr, não, 3 zagueiros não. Aprendeu a lição, né? Você tá louco, o cara foi lá em Guayaquil, velho. A hora que eu vi 3 zagueiros, eu falei pro Ronaldo, esse cara tá louco, não é possível. Ele nunca jogou assim, agora vai Tomou 3, inventar. né? 3 zagueiros e tomou 3 gols. Não, ele tomou 3 e saiu da Libertadores, que é um grande responsável. A situação é a seguinte do Corinthians, tem que ser o Coronado. O que o Coronado recebe no Corinthians, ele tem que, pelo menos, demonstrar a qualidade. Ele tem qualidade, mas... E ele tem características parecidas com a do Garro. Iguais. É difícil jogar um com o outro, no mesmo time, os dois. Porque um lembra muito o outro a maneira de jogar. Tem que ser o Coronado. Não chega, agora acabou, né, Coronado? Vamos lá? O Garro vai ficar aí 2 meses, 1 mês, 3 meses, não sei quanto fora. Agora vamos lá, meu filho. Tá aí a camisa de titular, vai lá e resolve. Porque você tem motivo para resolver, né? Que a bufunfa é boa. Ô Chico, de verdade, o Ramon, na vida dele foi assim, não nada como um dia após o outro, nada como um campeonato após o outro. Cai na Libertadores, mas ganha o Paulistão. E nesse momento, hoje ele está sendo bem considerado pelo torcedor, pelo título, e ele tem que ter aprendido as lições. Não, sim, mas são 2 desfalques importantes, né? O Hugo e o Garro, e não são apenas para esse jogo. O Ulisses falou bem, né? O Garro vai ficar uma semana em Madrid, depois ele segue a recuperação, e eu acho que ele tem que resolver de uma vez por todas esse problema. Não dá para ele jogar, como ele disse, anestesiado. Se o Garro conhecesse Marco Aurélio Cunha e o quanto ele conhece o assunto ortopedia, não ia tão longe. Dá uma ajuda aí. Ele tem que resolver, gente, porque, pô, jogar anestesiado não é com infiltração, é com anestesia. Eu nunca vi isso. Doutor. Então, uma maluquice. O Garro tem que resolver o problema. Agora, você nunca viu? O quê? Anestesiado? Nunca jogou. Depois eu vou te contar uma historinha minha, bebê. Dedo quebrado. Caraca, anestesia. Dedo quebrado. Não é legal, né? Não é legal, cara. Tem que resolver o O problema. Josué jogou a final da Libertadores. A pressão é boa, mas... Você já tinha visto o dedo quebrado em goleiro pela Aliança?
Já. Já? Uma história no futebol argentino, o cara perdeu o dedo. Ai, que isso. O nome dele era Pumpido. Não, por isso que é proibido, Só que tá dentro da luva lá, né, Rocher? Por isso que eu não uso. Não é Cumpido, é Pumpido. Cara, mas só pra concluir aqui, eu acho que o Coronado realmente, pelo investimento e pela qualidade dele, você fala com os jogadores do Corinthians, os caras dizem que no treinamento que ele faz é piada. Então ele precisa assumir a responsabilidade no jogo. E até pelo período que o Garro vai ficar fora, que o Coronado assuma. Agora, eu acho que o Ramon vai botar o Romero. Porque o Mendes foi muito bem nessa função. E pelo jogo contra o Palmeiras. Exato. Sem o Garro. Exato. Eu gostaria de fazer uma entrevista, por favor, aqui no Futebol para a Ponta Direita, para a foi junto. Sempre pela ponta direita. Doutor, em relação à contusão do Garro, embora o senhor não tenha analisado os exames, de uma maneira assim, por cima, tá? O que o senhor acha que aconteceu, por favor? Bom, acha é uma palavra ruim para médico, Nossa né? senhora, já tomou invertido. Então vou refazer a minha pergunta. Doutor, vai pro inferno, não quero mais saber da tua resposta. Deixa eu falar. Tomou? E aí, Marco? Não, eu não faço... E ele que falou para eu perguntar assim. Vamos lá, a dúvida deve ser uma tendinite crônica, alguma coisa que tá... Tendinopatia patelar. Tendinopatia patelar, pelo que foi dito, né? Isso é realmente uma dor crônica, o tendão começa a ter micro-rupturas e se faz tratamento fisioterápico, analgesia. Não acho que ele jogou anestesiado, sinceramente. Não, foi o que ele disse. Ele não tem a terminologia correta, ele deve ter jogado a base. É o sentido figurado? De anti-inflamatórios, medicações. Medicações. Não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Anti-inflamatório. Então, anti-inflamatórios. Ele disse que o joelho dele tá cheio de agulha. De furo, né? Anti-inflamatórios, analgésicos e tal. Isso você faz dentro do possível. Porque quando põe corticoide pode romper o tendão, né? Não se faz infiltração de corticoide local no tendão, né? Risco de ruptura mesmo. O que rompe o tendão é a agulha, então, eu não acredito que ele vá fazer terapias alternativas, como plasma rico em plaquetas, essas coisas que se faz na Europa. O Barcelona tem o professor Ramon Cugá, que é especialista nisso. Esse é bom mesmo. Ele é brilhante, eu estive pessoalmente com ele. Para ter uma ideia, ele fez no meu joelho. Tinha uma tendinite patelar, eu tenho as fotos. Olha aí. E ele fez e eu melhorei muito. Então tem esse tipo de medicina já bem desenvolvida, com células próprias de crescimento e tal, para desenvolver, melhorar, enfim, cicatrizar esse tendão. E demora um mês e meio. Acho que crescimento nos interessa, hein, Marco? Crescimento aí nos interessa. Vamos fazer uma visita. Vocês já estão candidatos. Então, o Cicinho amarrava ele na porteira, as duas mãos, a mãe amarrava ele no engado Fusca e puxava pra ver se ele crescia. Ai, que isso! Lá na fazenda, lá, lembra? Assim, enrolava faixa no joelho pra não ficar com a perna torta. Tá vendo? Célula tronco, Tadinho de Cicinho. Faz célula tronco. Então tem terapias já bem avançadas na Europa que se faz isso. Aqui no Brasil ainda não é reconhecido. Mas e o que a torcida quer saber é o seguinte: quando que o Garro vai poder voltar a jogar? Porque não querem saber, as pessoas não querem saber geralmente o que é o problema, querem saber quando estará disponível. Eu, como especialista... Isso aí, o que seria o tempo mínimo de tratamento? Eu, como especialista, 60 dias. 45 60 dias, não é muito? Não, até porque tem gente que fala que ele volta depois do Mundial. Vocês são doutores também, velho. Vocês são médicos também, velho. Deixa o doutor responder, velho. É o lixo, é vocês são médicos. Mas ele tá respondendo. Em geral, ele tá respondendo, concordando comigo. Para ter resposta boa, terapêutica e preservar o tendão aí de 4 semanas a 6 semanas. Isso, por favor, né? Eu tô sendo até um pouco leviano tá vendo aí, vocês dois? Sem conhecer o caso, né? Então eu tô dizendo esporadicamente aí. Eu posso perguntar do Hugo também, doutor, que estão falando uma lesão muscular, lesão 2? O senhor pode me esclarecer, por favor? O senhor não, Ulisses, e nem o Chico, pelo amor de Deus! Acho que 3 semanas, possivelmente. Obrigado, doutor. Obrigado. 3 semanas que quase um mês, Mas tem gente... Donelli, pode ficar um pouquinho mais. Mas são jogadores que preocupam, são 2 dos principais, só que tem gente chamando a responsa também. O Carrilho tá chamando a responsa no Corinthians. O Donelli fez um grande jogo contra o Bahia também, que precisava, sem ritmo de jogo. Você fala mais animado quando fala do Corinthians. Você viu que ele tava... Ele mesmo, ele tá mais animado com o Corinthians que com o São Paulo. Renato, ele tava murchinho lá no telão, murchinho ao São Paulo. Gente, mas não é... O torcedor, ele tem que ser realista, né, Cicinho e Sgarbi? Você tem que olhar a realidade, o que tá acontecendo. Eu tenho uma mãe e uma namorada corintianas, então um beijo pra elas. Você já falou que queria o Memphis no São Paulo. Nossa, você tá igual o Chico, vocês estão convivendo muito. Cara, não me complica. Depois falam de mim, depois falam de mim. Aí, ó, tá influenciado já. Vou mandar um beijo pra elas. Pra mãe e pra namorada. Então você é adotado. Só que o Huracan, o Ronaldo tá achando que é um jogo fácil, tá todo... Não falei nada, eu até agora não falei nada. Huracan,
São 9 Até agora eu não jogos. falei São nada. 9 jogos sem perder, tá bem no Campeonato Argentino. É um time quarto bom. colocado. Você sabe o que quer dizer huracão? Você sabe o que quer dizer huracão? Furacão. Você não sabe? Não, É furacão, meu menino. sabia já. Não, Furacão parece o Capelanes, Atlético Paranaense. Já rolou lá pelo morro lá de Itaquera. Mas já é um time até melhor do que o Tadieres, por exemplo. É um time que poderia estar na Libertadores. De verdade, você acha que de 1 a 10, o quanto o Huracan pode trazer problemas hoje pro Corinthians? Muita dificuldade, porque nós vimos já o começo da Sul-Americana. Muita dificuldade. E aí tá chegando, Jorge? Negão, para que sair, velho. Porque a soberba é pra lá. Porque é o seguinte, nós estamos vendo uma intensidade diferente nesses dois campeonatos, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, a entrega dos outros times. Então, os times brasileiros têm que ficar ligados nisso aí, Titinho. A gente estava comentando no primeiro tempo aqui do jogo aberto, falando o quê? Falando da intensidade. Os times, o Fortaleza em casa sentiu a intensidade do Racing também. E ontem também esse Cinzano aí, sei lá o nome disso aí, dessa bebida que jogou contra o Galo, deu um trabalho para Silenciano. Silenciano. Tudo ele compara. Cicinho, só dá mais com você agora, pra aprender as lições. Não. Cicinho, não é isso. O Cicinho não. Não pode ter esse negócio que já ganhou. Não pode existir. Então, nossa, mas que diferença de discurso. Ele tá dizendo que não pode ter o salto alto. É o discurso de quem já foi campeão esse ano, bebê. Nós já ganhamos título esse ano. E eu fui campeã invicta gaúcha esse ano, pra quem queira considerar a informação. Receba, e você vibrou com o título do Corinthians também, tô ligado. E você e seus cavalos, é isso. Humildade acima de qualquer coisa. Humildade mesmo. Esse tá de fralda, hein? Inclusive, tá de fralda, hein, pai? Importante é a humildade, porque que hora é o jogo do Corinthians hoje? 7. Que hora é o jogo do São Paulo? 9h30. Preliminar sempre vem antes. Quero ver depois os números, bebê. Quero ver os mas números. ontem, gente, com exceção do Fluminense, todo mundo se deu mal na Sul-Americana. Tem que ficar. Só que o Corinthians, diferentemente dos times que atuaram na terça-feira, joga em casa. Com a sua torcida. É diferente, tem a obrigação de ganhar. Então tem que estar confiante. Não tem essa de adversário. Tem obrigação que passa um só. Tem obrigação mesmo, passa só um. Claro, porque só passa um. Isso aí, muito bem. Tem que ganhar, Ronaldo. Everton. Então é isso aí, Fiel. Trouxe aí um corte da programação do jogo aberto. Falaram aí sobre o Hugo, sobre o Garro, lesão dos dois, né? Falaram aí quem pode entrar no lugar do Garro, se é o Coronado, se é o Romero. O que vocês acham? O que vocês acham que deve entrar aí para ser o titular nessa partida, hein? Na minha opinião, deve ser quem tá jogando mais, que é o Romero. Em questão de ritmo, né? O Romero tá com mais ritmo, o Romero sempre que entra ajuda. E então, na minha opinião, é o Romero que deve entrar. Na descrição tá aqui os créditos do jogo aberto. Comente o que você achou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e vai Corinthians!